de carne bovina do mundo. Tem provavelmente me corrija, professor, se eu estiver errado, tem o maior plantel bovino do nosso planeta. Tá certo? Nós não chegamos nessa posição à toa. O que eu digo é o seguinte: esse bovino que a gente exporta, que botou a gente nesse patamar de produção, ele não sai dessa pequena fazenda de 30, 40 alqueires, onde todo o gado vem para o curral. Ele sai das grandes fazendas do Pará, do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, do Goiás, aonde não tem condição de se transportar o gado do pasto para o curral por 4, 5 quilômetros, onde ele vai perder peso. Então, muito do trabalho com os bezerros recém-nascidos e com os bovinos de engorda, talvez um pouco menos com os bovinos de engorda, mas com os bezerros recém-nascidos, é feito no rodeio, que chama de rodeio, juntar o gado e os peões laçam o bezerro e cura o bezerro, e bota o brinco, identifica a marca, lá, no local, no próprio pasto, para evitar qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de estresse e causar a perda, principalmente a perda de peso. Então, o que foi feito? Isso que é feito hoje nos grandes países como Brasil, Austrália, Estados Unidos e Canadá, nas grandes fazendas, foi jogado para dentro de uma pista de competição. Daí surgiram as provas. Hoje, vou só citar um exemplo aqui, o professor falou do Tim Hope, para o pessoal ter ideia, houve uma evolução, volto a dizer, astronômica em todos os sentidos. Do gado, da qualidade do gado utilizado. Antes o gado era um pé duro que pegava, hoje não, esse gado é tratado, está se utilizando sêmen de gado mexicano específico para as provas de laço, só se utiliza bois com chifre, os chifres obrigatoriamente encapados, o tempo de prova não suplanta 30 segundos e o competidor que está laçando, seja ele um profissional ou seja um amador, ele sabe que se ele prejudicar o bovino, ele é penalizado. O dono da boiada, nós temos regras onde um boi de laço, ele vai correr numa prova de laço 2 passadas por dia, não pode correr mais que isso. Se o boi que correu hoje não corre amanhã. Isso tudo é estudado, nós temos os nossos estudos junto com os criadores, com os competidores, onde todos opinam. Para quê? Para que a gente tenha uma utilização do animal sem ter essa imagem. Eu concordo com o professor, ele fala, a imagem tá... Esse negócio de Barretos é um negócio antigo, porque naquela época, vamos dizer, eu acho que Barretos não procurou as associações para falar, escuta, como é que nós podemos botar isso aqui? Faltou, acho que um pouco de diálogo, para poder tentar melhorar. Eu acredito que nós temos regras, elas têm que ser melhoradas, tudo tem que ser melhorado, a nossa Constituição brasileira tem que ser melhorada. Então nós temos que evoluir, conforme evoluiu o nosso criatório, conforme evoluiu o nosso negócio. Entendeu? Eu vejo, professor, outra coisa. Las Vegas é a maior cidade turística do mundo. Lá é jogo, prostituição, shows e as pessoas vão com as famílias. Então, uma coisa pode perfeitamente conviver com a outra desde que exista regras e exista lei para o negócio. É só isso que eu penso. Obrigado. Bom, está aí, favorável, né, a realização destas, a aprovação destas emendas que vai permitir, né, a realização desses eventos. Então, o que eu gostaria de dizer e acrescentar em cima dos animais de rodeio é o seguinte: o animal de rodeio, ele é um animal de 1000 quilos, aproximadamente, de 800 a 1000 quilos. Então vamos dizer que um animal desse, a gente não consegue criá-lo num apartamento. Nós temos que ter locais específicos para criar os animais de rodeio, com alimentação específica para criar animais de rodeio. Não são animais que podem ser pintados de verde, não são animais que podem ser carregados no colo o dia inteiro, não pode ser animais que são colocados com coleiras e talvez essa coleira fique uma vida no pescoço de um cachorro, de um gato, entendeu? A gente passa perfume no gato ou no cachorro sem perguntar para eles se eles gostam. Eu não passo perfume nos meus touros, pois se eu passar perfume eu tenho certeza que no momento em que ele estiver em liberdade ele vai rolar na sujeira e vai ficar com o cheiro da natureza dele. Então, se a gente for entrar em argumentos de animais, eu acho assim, eu sou muito mais defensores dos modos que os animais meus, o comportamento deles tem, do que as pessoas que ficam o dia inteiro com o cachorro no colo. Mas eu não quero entrar em méritos desses porque eu não entendo disso e não vou prejudicar as pessoas que pintam os cachorrinhos de verde. E até porque a gente tem que saber se realmente o que nós vamos aprovar judia ou não do animal. Esse é o tempo, para a gente não fugir do tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o CEDEM,
aqui o professor Stélio, que esteve como membro do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal do Brasil, isso é nacional. O professor Stélio foi para Barretos convidado, foi lá e o parecer dele foi positivo, entendeu? Eu não sei se ele deixou isso bem claro no microfone quando ele falou, mas o parecer que ele deu técnico lá dentro de Barretos foi positivo, que poderia ter as provas de rodeio dentro do Barretos. Então, professor, até falei isso aqui porque eu já tinha tirado da internet, já sabia que o senhor ia vir aqui, entendeu? O parecer do professor Stélio, que é um anestesista dentro da Unesp, é positivo. Eu tenho um outro estudo feito pelo professor Tenório, juntamente com outros 15 pesquisadores do Brasil, onde diz, não sei se é a Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, ela tem credibilidade, mas ele foi feito dentro da Unesp, com 15 pesquisadores, dizendo, na primeira palavra da matéria diz, diversão saudável, inclusive para os animais. Isso é o jornal da Unesp, diversão saudável, inclusive para os animais. Pesquisadores comprovam que o polêmico sedem usado em rodeios é inofensivo a cavalos e bois. Então, isso não foi eu que acordei cedo e sonhei com isso. Isso foi pesquisa, onde eles pegaram, nesse dia da pesquisa, 12 animais, e dos 12 animais não castrados e utilizados em rodeio há pelo menos 4 anos, de acordo com Vasconcelos, que é o professor Tenório, os exames mostram que o sedem não tem qualquer relação com os testículos, não tem, fizeram biópsia, fizeram todos os exames que nunca ninguém fez. Eles foram lá para justamente jogar contra, só que nem eles conseguiram. Aí eles colocaram um animal com o sedem, acabou de praticar o esporte, acabou de pular, saiu da arena, colocaram uma vaca no cio. O animal munido do sedem, é bem lembrado isso, ele ainda estava com o sedem, ele foi e cobriu a vaca. Um animal munido do sedem foi colocado a alimentação. Um animal, nenhum ser vivo se alimenta se ele estiver em estado de estresse total. O animal munido do sedem foi colocado ração após ser montado e ele saiu e tranquilamente comeu. Ele foi tirado o sangue desse animal no momento depois da prova e não acharam nada que o cortisol, que é o hormônio do estresse, o cortisol não teve alteração nenhuma. Então, em cima de pareceres técnicos, o sedem não causa nada ao animal. Agora, eu pegar uma corda que não chama sedem, qualquer tipo e apertar até a morte ali a região da virilha do animal, com certeza ele não vai pular, ele não é um animal de rodeio. Outra coisa, um animal de rodeio, ele trabalha 5 minutos no ano, no máximo. Se juntar todos os eventos que ele é capaz de ir, ele trabalha 5 minutos no máximo. Se ele não derrubar ninguém, que são 8 segundos, o peão ou pula ou ele é derrubado em 8 segundos. Isso aí todo mundo já sabe. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: mas o sedem machuca. Por quê? A barrigueira do cavalo machuca então. A barrigueira traseira do cavalo. Mas os cavalos, se a barrigueira do cavalo machucasse, o cavalo não pularia. Todo cavalo, antes de ele ser domado, ele é chucro. Então ele é acostumado com aquilo ali. Monta nele e ele fica tranquilo, entendeu? Mas se a barrigueira do cavalo machucasse, esse cavalo seria, todo dia, ele seria, em 2, 3 anos, ele estaria fora do mercado, teria que sacrificar ele, se machucar, porque um cavalo fica arriado o dia inteiro, entendeu? Outra coisa que eu queria dizer, até me fugiu a memória agora, sobre o sedem, é que apertou o sedem demais, o animal não sai do brete. Ele não sai de dentro do brete. Outra coisa, os animais de rodeio, eles têm que ter habilidade para saltar. Animais, mas eu aperto o testículo do boi e ele pula. Mentira! Eu faço animais de rodeio, eu compro animais chucros, que a gente fala chucros, é um animal que nunca foi para uma arena.
Eu experimento todos os animais. Para vocês terem uma ideia, em 2018, que é o ano que nós estamos, eu tenho marcado em cadernos, são 123 animais que eu experimentei. Eu tenho 2 em casa que são aptos. Dos 123, uns 100 já foram para o abate, que eles já engordaram e já foram embora, e os outros estão lá ainda em casa esperando a hora de ser abatidos. Entendeu? Não sou contra abater, eu como carne. Eu acho que a população não é porque eu não como carne que eu não quero que ninguém coma, ou porque eu como quero que todo mundo coma. Cada um tem o seu direito de livre escolha. De escolha, não? Muito bem. Eu conto essa realização desses eventos, né, uma festa aí de rodeio pode trazer algum impacto para a questão de segurança. Como é que você vê isso tudo? Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Rádio Ouvintes. Vanderlei, primeiramente eu não vou me manifestar, o Conselho não vai se manifestar em nenhum momento sobre essa questão que até agora se falou, se o boi pula, porque não pula, se sofre, se não sofre. Sim. Puxa o microfone um pouquinho mais perto de você, querido. Isso. Porém, como você bem disse, a nossa questão é o subproduto de rodeio, que é a afetação da segurança pública. Nós temos um estudo criterioso feito com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não são números nossos, são números coletados, compilados dessa secretaria, comparando Barretos e Botucatu. Barretos, 163 anos, Botucatu, 163 anos. A diferença da população é de 20 mil habitantes aproximadamente. E temos uma população flutuante, etc. Na época do rodeio em Barretos, temos dados de crimes que superam os 900%. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: Botucatu, o que é isso? Botucatu é a sexta cidade mais segura do país. Nós conquistamos isso, né? Duras penas de modo longo. Botucatu necessita de investimento? Perfeitamente. Ocorre que Botucatu tem a terceira mais importante indústria aeroespacial do planeta, a Embraer. Botucatu tem uma universidade fantástica, que é a Unesp, e dentro dela a Faculdade de Medicina Veterinária, que é a mais importante do Brasil. Nós temos um parque industrial, nós temos uma faculdade de tecnologia, como a FATEC, e outras mais, que poderiam, de forma conjunta ou individualmente, fazer eventos e trazer também grandes benefícios para a cidade, sem levar o ônus da segurança pública. Eu não quero perder minha qualidade de vida em segurança pública. Eu quero continuar saindo à noite sem precisar estar armado. Barretos, nós temos esse estudo, esse material vai ser publicado. Os dados, quem duvidar, basta acessar a Secretaria de Segurança Pública, estão lá, não somos nós que inventamos. E simplesmente a qualidade de vida não dá para comparar. A qualidade de vida de Botucatu e Barretos nesse quesito, na questão de segurança pública. Há anos, como você sabe, André, eu sou piloto. Por mais de uma vez eu levei cantores, não vou fazer a merchandising dele, a partir de Sorocaba para evento lá em Barretos. Nem a água que eles bebem daquele lugar. A gente levava na comissaria do avião. Ou seja, há anos atrás, tinha cantores que levavam mais de 600 mil reais, mais de meio milhão de reais, e não deixavam tostão na cidade. Então, o cantor precisa trazer valores, trazer dinheiro, aumentar o poder econômico. A tradição do Botucatu não é de pecuária, é cana, eucalipto, indústria e escola. Essa é a tradição típica de Botucatu, que não está sendo adequadamente explorada. Então, qual a posição do Conselho? É justamente essa, a de que os vereadores que aprovarem a mutilação dessa lei, porque vejam bem, essa lei não proíbe o rodeio, e isso está passando de forma distorcida para a população. Essa lei não proíbe o rodeio, como o anterior também não proibia. Proíbe essa questão dos maus tratos, que eu não quis entrar em detalhe. Porém, os senhores vereadores que pugnarem por isso daí, nas urnas eles terão reflexo. Porque a questão da segurança pública, ninguém quer ver ou sentir a deterioração da segurança pública na cidade em que vive. E isso, sabidamente, se deteriora. O que campeia lá,
Eu digo isso porque eu me relaciono muito com o segmento policial. É a droga, prostituição, 9 meses depois aumento da população, por nascimento ali que não se desconhece os pais. Isso é uma coisa que são números. Então o nosso raciocínio é exatamente esse, cartesiano, não entrando em questão sentimental. Bom, evidentemente que